Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos continuar com a análise combinatória, mas agora falaremos sobre o princípio da adição, tá ok? Também pode ser abreviado como PA, tá? Dentro da análise combinatória, é claro. Tá bom? Vem comigo? Bom, então o princípio da adição nós podemos abreviar aí, né? Como comentei com vocês, pode ser também como PA. Isso dentro da análise combinatória, tá? E nós vamos trabalhar o princípio da adição sempre quando nós tivermos conjuntos. Por exemplo, aqui A e B são conjuntos disjuntos, tá? O que isso significa? Quando é conjunto disjunto, significa que não existe elementos comum nesses dois conjuntos, tá? Ou seja, a intersecção entre esses conjuntos vai ser vazio, tá? A intersecção entre esses conjuntos deve ser vazio. Então, para eu descobrir o número de elementos da união desses conjuntos, olha lá, o número de elementos da união desse conjunto nada mais é então que n de A mais o n de B, ou seja, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, generalizando essa ideia, nós temos que o princípio aditivo, que o número da união de conjuntos nada mais é do que você pegar a quantidade de elementos que tem cada conjunto e somar, tá? E basta fazer isso. Mas tem que perceber que eles são conjuntos disjuntos, tá ok? Então vamos apresentar aqui a seguinte ideia, ó. Considere, por exemplo, um fato que possa cumprir-se por meio de dois eventos A1 e A2 mutuamente exclusivos, ou seja, eles são independentes. Um vai acontecer sem a necessidade do outro, tá? Ou seja, eles não ocorrem simultaneamente. Sejam respectivos, então, N1 e N2 os números de maneiras com que esses eventos podem ocorrer, então este fato pode ocorrer de quantas maneiras? Basta você somar N1 mais N2. Tá ok? Então, para já exercitar essa ideia do princípio da adição, vamos fazer aqui um exercício. Tá? Então vamos admitir que possamos ir de São Paulo ao Rio de Janeiro de carro. Só que se você for de carro, você pode ir por duas rodovias. Então lá, se eu seguir de São Paulo até o Rio de Janeiro de carro, eu tenho a possibilidade de duas rodovias, ok? Dutra ou Rio Santos. Agora, se eu pegar um avião comercial, eu também tenho duas maneiras. Ou eu vou por Congonhas, ou eu vou por Cumbica, tá? Então, se você for de avião, você também tem duas possibilidades de trajeto. Agora, eu não quero nenhuma dessas duas opções. Eu quero ir de navio. Se você for de navio, você também tem duas formas: pela costa ou em alto mar. Perfeito? Então, de navio você também tem duas possibilidades, tá? Então, a pergunta é: de quantas maneiras podemos ir ao Rio de Janeiro? De carro, avião ou de navio? Se você considerar que cada uma dessas possibilidades, avião, carro e navio, fosse um conjunto, nós teríamos assim, ó, conjunto do avião. Vou chamar aqui de conjunto A, ok? Quais são os elementos que nós temos? A1 e A2. Então, eu posso ir de duas maneiras. O carro, vou chamar de conjunto C. O carro também, eu posso ir de duas maneiras, C1 e C2. Aí de navio, vou chamar aqui conjunto N. Então, conjunto N, você pode ir também de duas maneiras, N1 e N2, ok? Então, a gente entende que seria aqui uma ideia de conjunto, né? Cada conjunto possui dois elementos. Então, de quantas maneiras eu posso fazer isso, né? De ir de São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, o número de maneiras que eu posso ir de São Paulo até o Rio de Janeiro nada mais é do que a união desses eventos, tá? Então eu vou fazer a união desses eventos. Então é o número de maneiras de A, união C, união N.
Então vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de N, que é do navio, ok? Bom, você já fez a conta aí, já sabe qual o valor. Então é 2 mais 2 mais 2. Então nós podemos ir aí de 6 maneiras, ok? Então eu posso escolher aí o trajeto para ir até o Rio de Janeiro de 6 maneiras, tá ok? Um detalhe que eu quero fazer aqui com vocês ainda nesse exercício é uma dica para entender que isso é um princípio aditivo, tá? É um conectivo, o conectivo ou. Quando aparece o conectivo ou entre os eventos, você tem a ideia do princípio aditivo, como está acontecendo aqui, ó. Você vai de carro, tal, de avião, de duas formas. Então, para cada item que você tem aqui, ó, você vai verificar que se vai aparecer, ó, o conectivo ou, tá? O conectivo ou vai te dar a ideia que você vai fazer aí um princípio aditivo, tá? Ó, pela costa ou pelo mar, tá bom? Então, se aparecer o conectivo ou, você sabe que é um princípio aditivo, ok? Bom, vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Em um concurso do shopping, os vencedores poderiam escolher camisetas, olha lá o conectivo, ó, ou bonés. Então aqui eu tenho um evento, tá? Escolher aqui camisetas ou bonés em um total de 8 peças. Depois, ou livros ou CDs, em um total de 6 peças. Pessoal, então eu tenho duas situações aqui, tá? Vou separar aqui, ó. Situação A é camisetas ou os bonés, ok? Então pense aqui comigo, ó. Você pode pegar um total de 8 peças. Então você poderia, por exemplo, 0 camisetas, 8 bonés, por exemplo. Você poderia pegar uma camiseta e 7 bonés, duas camisetas, 6 bonés, três camisetas, e aí você poderia pegar 5 bonés. Depois você poderia pegar 4 camisetas e quantos bonés? 4. Depois 5 e 3. Depois 6 e 2, ok? Você poderia também pegar 7 e 1 até 8 camisetas e 0 bonés. Então você vai contar aqui comigo, ó, quantas possibilidades nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maneiras, tá? Agora, a situação B, você tem livros ou CDs, tá? Mas aí você já matou a questão, porque você vai pegar um total de quê? De 6 peças. Então você pode pegar 0 livros e 6 CDs, ou 6 CDs. Um livro ou 5 CDs. Até você pegar o quê? 6 livros e 0 CDs. Então você já entendeu aqui a ideia. Bom, se aqui são 9 possibilidades para 8 peças que você vai pegar, então aqui, é claro, serão 7 possibilidades para 6 no total que você pode pegar, ok? Então você pode escolher camiseta e bonés de 9 maneiras. E você pode escolher livros ou CDs de 7 maneiras, ok? Então aqui, qual é o total de formas, né? Que ele está perguntando aqui, ó. Qual o total de formas que vocês poderiam fazer essa escolha? Então, nada mais é que A união B. Então, você vai fazer o princípio aditivo. É o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Uma coisa acontece
sem que a outra precise acontecer, né? Não acontece simultaneamente, elas acontecem separados. Ou você escolhe camiseta ou boné, ou você escolhe livros ou CDs, ok? Então aqui você, é claro, você já contou 9 mais o 7, então o número de formas que você pode fazer essas escolhas vão ser de 16 formas, tá? De 16 maneiras você vai escolher aí esses prêmios, tá ok? Bom, então é isso, pessoal. Aqui a gente viu o princípio aditivo, fizemos apenas aí o conceito de definição e alguns exercícios de aplicação, tá? Então espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.